Boa noite, pessoas amadas de Jesus, irmãos, irmãs, amigos, parentes. Boa noite, sejam bem-vindos, Oi Celeste. Beleza? Deus é bom, está cuidando de nós, Ele é maravilhoso. Então hoje vamos começar uma nova série sobre os milagres de Jesus. E vou esperar mais um pouquinho para dizer por que falar sobre os milagres de Jesus. Ei, Márcia. Oi, Daniela. Bem-vindas. Fiquem firmes aí. Falar sobre os milagres de Jesus. Por que resolvi ministrar sobre os milagres de Jesus? Ou pessoas que encontraram com Cristo e a vida delas nunca mais foi a mesma. Quando meus filhos eram bem criancinhas, eu lia várias historinhas bíblicas para eles. E um dia chegou para mim uma revistinha que tinha esse título, Pessoas que encontraram com Jesus e a vida delas foi mudada. Eu fiquei tão entusiasmado que nunca saiu do meu coração. Então eu sempre, quando prego sobre milagres de Jesus, eu lembro dessa história de um jovem pai, ensinando os filhos durante muitos anos. Todos os dias eu ensinava meus filhos sobre a palavra de Deus. Então, por que eu resolvi ministrar sobre os milagres de Jesus? Primeiro, porque Jesus disse que os milagres dele eram um sinal que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus em carne. Os milagres mostravam. Ele diz, eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Ou em João 14, 10, ele diz, não crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então as obras, os milagres, os sinais, era sinal que Deus, Emanuel, estava conosco, que Emanuel é Deus conosco. Então esse é o primeiro motivo que resolvi fazer essa série sobre os milagres de Jesus. O segundo motivo é porque nós estamos passando dias terríveis, de dor, de morte, de destruição, e Deus é soberano. Com um clique do estalar dos dedos celestiais, um piscar de olhos, ele pode cessar essa pandemia. Se ele não fez, ele tem os seus motivos, porque ele está no controle, ou você tem dúvida disso. Mas, no entanto, nós vamos clamar, como a Bíblia diz, e pedir a Deus que socorra pessoas que estão enfermas e doentes. Então, esse tempo vai ser um tempo de ministração curta e oração pelos que estão enfermos. O terceiro motivo é esse, a oração. E você estiver presente na live, principalmente aqui no Instagram, posso pedir para você participar junto, talvez você fazendo uma oração junto aí, pelas pessoas que estão morrendo, sofrendo, hospitalizadas. Meu filho diz que em Manaus ainda está muita gente morrendo, ele está aterrorizado com o caos e o tanto de morte. Eu creio que nesse tempo Jesus eu creio, está fazendo milagres na vida de muitas pessoas. Por isso, vamos orar. Primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho em Caná da Galileia. Diz que fizeram umas bodas em Caná, Jesus, Maria, foram convidados, os discípulos também. E diz que faltou vinho, e Maria disse,
eles não têm vinho. Jesus falou: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Né? Para alguns parecia até que Jesus foi um pouco rude com Maria, mas não foi. É um termo grego que tem o significado: minha senhora, minha hora não chegou, ou mais ou menos assim. Quem decide o momento de fazer alguma coisa sou eu. Jesus nunca é manipulado por ninguém, né? Mas não creio que Maria tivesse realmente manipulando Jesus, mas ela, como uma convidada, talvez até ajudando na festa, ela sabia que ele podia ter uma solução. Mas tanto é que ela disse, né, para os servos: fazei tudo que ele mandar. E a Bíblia diz que tinham ali 6 talhas de pedra que cabiam aí de 80 a 100 litros, mais ou menos, de vinho, cada uma. Então, se fosse 80, seria 480 litros. Mais ou menos 500 litros de vinho. É muito vinho, porque a festa de um casamento judaico podia durar 3, 4 dias. Né? Eles eram muito festeiros, talvez continuem, né? E Jesus falou para os servos: enche de água as talhas. E eles encheram até em cima. E não diz nada que Jesus fez, só mandou encher. Não diz que ele levantou os olhos, que ele mexeu, que ele tremeu. Ele só mandou encher, e aí ele diz: tirai agora, depois que encheram até em cima. Quer dizer, a obediência dos servos ali em encher as talhas é notável, né? Porque o que esse cara está querendo fazer, mandando encher isso aqui de água, quando o povo está precisando de vinho? Acho que isso passou na mente de muitos, né? E aí ele diz: tirai agora e levai ao messala. E levaram, e logo que o messala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o marido, o esposo, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Então, é o primeiro milagre que ele fez, né? E manifestou a sua glória. Os seus discípulos creram nele. Aleluia. Então, o principal da história aqui, né, algumas lições eu creio que nós tiramos dessa história e que eu creio que Jesus quis fazer com aquele milagre. O primeiro deles é esse último texto que eu li. Ele queria mostrar a sua glória aos seus discípulos. Ele queria fortalecer a fé deles, porque quando um milagre acontece, irmãos, nossa fé é fortalecida. Eu experimentei alguns milagres na minha vida. A gente fica como que voando nas nuvens, a gente fica como quem sonha quando um milagre acontece assim. E comigo já aconteceu alguns, comigo pessoalmente, de Deus me curar, de Deus fazer coisas na minha vida, dos filhos. E também com outras pessoas que eu orei, Deus fez milagres assim, instantâneos. É muito lindo, maravilhoso. Segunda coisa que Jesus mostrava ali é o poder transformador do Espírito Santo, né? Transformar água em vinho é uma coisa que impossível, naturalmente impossível, mas um milagre é algo sobrenatural. É quando Deus vem e age sobrenaturalmente numa lei natural e transformando aquilo, como andar sobre as águas também. E eu creio que mostrando o poder dele também de transformar, de dar vida àquilo que está morto, de pegar, que é o maior milagre de todos. Acho que ele pode tirar uma lição desse, que o maior milagre é Deus pegar um morto e ressuscitar, um morto espiritual, é dar vida a mortos espirituais. Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Ele chama à existência aquilo que não existe. Uma pessoa que está morta em pecado,
e ele faz a pessoa, pelo Espírito Santo, nascer de novo. Isso é uma regeneração, isso é uma transformação. E eu creio que esse milagre da água em vinho mostra um pouco disso também. E ele continua mostrando o poder dele através das eras, né? Através dos séculos, do passar dos anos, né? Porque quando há uma libertação, quando há uma cura, quando algo assim acontece, a alegria vem, né? Porque o vinho também é um símbolo de alegria. Então Deus, ele alegra aquela pessoa vai fazer festa, o cego que viu o sol pulando de alegria, o coxo que andou, ele entrou no templo pulando. Então os milagres trazem alegria suprema. Esse milagre mostra isso, né? E sobretudo nós cremos na soberania de Deus sobre o milagre, né? Então aqui a soberania de Deus veio e mudou a água em vinho. E hoje nós estamos precisando do socorro de Deus, né? E eu vou encerrar essa live agora com a oração. Nós estamos precisando do socorro de Deus, irmãos, né? De dois modos eu quero encerrar. Primeiro, tem gente que está precisando de perdão, de salvação e de cura espiritual. Tem gente que está precisando nascer de novo, né? Passar da morte para a vida. E segundo, tem gente morrendo de Covid e nós vamos pedir socorro a Deus para curar pessoas. Nós vamos pedir socorro a Deus para fazer milagres no nosso país e fazer essa pandemia passar. Então eu quero duas coisas, pedir você que está assistindo, compartilha aí no Facebook, no Instagram, vamos espalhar a palavra e vamos orar por cura. Eu lembrei, né, como está escrito em Crônicas, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quem tem que se humilhar? Eu e você. E orar. Quem tem que orar? Eu e você. E se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus pecados. Quem tem que arrepender e converter? Eu e você. Então, o que Deus promete? Ele diz, e buscar a face dele, como estamos falando, o que ele promete? Ele promete que curaria, sararia a nossa terra. Irmãos, o Brasil está precisando de cura, não só do Covid, mas de cura espiritual, de salvação, de mudança. O que a gente tem visto paralelo ao Covid é tanta amargura, tanto ódio, tanta divisão, tanta contenda, que Deus realmente tenha misericórdia do nosso país. Então quero orar, né? Se você está aí do outro lado, no Face eu não sei como, mas no Instagram, e se você quiser orar junto aí, você está convidado. Mas eu vou orar agora. E se alguém quiser orar também, você dá um sinal aí no Instagram, eu vou te aceitar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos agradecidos porque o Senhor fez o maior milagre em nossa vida, que é nos tirar da morte para a vida, nos resgatar da nossa futilidade, vã maneira de viver e nos arrancar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Eu quero te pedir que o Senhor faça isso com muitas pessoas que estiverem ouvindo essa live e se arrependendo dos seus pecados. Tem misericórdia deles, como o Senhor teve misericórdia de nós. E obrigado que o Senhor se compadeceu de mim e de todos os irmãos que estão escutando. Deus, nosso clamor, nosso choro mesmo, é para que o Senhor cure a nosso país. Primeiro da corrupção, do engano, da divisão, do ódio, da amargura, que o Senhor venha curar esse país. E segundo, Deus, desse Covid,
tanta gente sofrendo, Senhor, tanta gente morrendo, né? 400, 600, 700 por dia. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Sopra para longe de nós esse Covid, Senhor. Eu sei que o Senhor é o soberano, que se o Senhor, com um piscar de olhos, o Senhor pode fazer cessar agora isso, mas nós não queremos ser presunçosos a respeito da sua vontade e nem da sua soberania, então nós só podemos dizer: socorro, Deus, socorro por aqueles que estão padecendo, socorro por aqueles que estão morrendo, socorro pelas famílias que têm perdido mães, filhos, pais, avós, avós, socorro por aqueles que estão perdendo crianças, que o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um, então vem socorrer, vem nos ajudar, vem nos transformar, vem nos guiar pelo vale da sombra da morte, e nos guiar por um vale de libertação e de vida. Nós te pedimos, Senhor, que diminua o número de mortos e diminua a influência desse vírus e faça milagres na nossa nação, em nome de Jesus. Então, queridos, se você ainda está aí e tem alguma pessoa perto de você que está sofrendo, doente agora, né? Não necessariamente só com o Covid, porque não é só o Covid que está matando, né? O que mais mata no Brasil, por ano, é doenças do coração. Então, se você tiver alguém, você escreve, né? E a gente continua orando. Amanhã, nesse mesmo horário, vamos orar. E as nossas lives, a partir de hoje, durarão menos tempo. No máximo 10 minutos. Se Deus quiser, se Deus permitir. E nós estaremos continuamente orando. Eu penso que vamos orar aproximadamente por uns 40 dias. Todo dia, clamando ao Senhor pelo socorro de Deus. Eu sei que os médicos, como meu filho, estão fazendo um bom trabalho. Mas só o Senhor pode nos livrar disso. Só o Senhor tem poder para curar e salvar. Eu lembro de uma historinha para terminar, que aconteceu em Jerusalém. Davi pecou, fazendo algo que não devia, que Deus não queria, e Deus lhe enviou um profeta e mandou ele escolher uma punição. E ele escolheu cair nas mãos de Deus, e Deus mandou uma pandemia sobre Jerusalém, que em 3 dias matou 70 mil pessoas. Mas como Deus é misericordioso, Davi pediu socorro e falou: Deus, sou eu que pequei. E Deus lhe mostrou o lugar onde ele deveria fazer um sacrifício ao Senhor. E Davi fez o sacrifício e Deus cessou a pandemia. Então nós estamos orando para que Deus cesse a pandemia sobre o Brasil e sobre as nações, em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença. Como eu disse, compartilha, vamos